Agora nós vamos praticar uma outra atividade, um exercício para nós estarmos descrevendo, pensando, refletindo, imaginando como nós queremos que seja a nossa postura, o nosso comportamento, que seja a nossa liderança. A filosofia da liderança, então, compreendendo que a liderança ela não é só um cargo, uma função, um crachá, mas a liderança ela precisa ser entendida como uma filosofia de vida, uma filosofia que nós aplicamos tanto na nossa vida particular, cotidiana, como também na nossa vida profissional. Quando nós temos essa consciência, nós abrimos para essa visão mais clara das coisas, nós vamos diminuindo, até mesmo eliminando, mas não eliminando por um todo, mas diminuindo o que nós chamamos, e é tão necessário refletir, que se chama ego. Muitos líderes, nas suas formações, estão totalmente alinhados ao ego, que nós chamamos também na filosofia, no trabalho do Richard Barret, que nós vamos estar desenvolvendo, nós vamos também analisar as necessidades do ego e as necessidades da alma. Posso trazer também outras reflexões aqui, onde nós temos a pirâmide das necessidades básicas, e nessa pirâmide das necessidades básicas, nós vamos também refletir em qual estágio nós estamos. Mas, voltando aqui para as nossas necessidades do ego e da alma, a compreensão da liderança é esta. Eu estou assumindo esse papel porque eu estou preocupado com os status, que são importantes, tudo bem. Eu estou preocupado só com o meu salário, que são importantes, tudo bem. Eu estou preocupado, na verdade, com a nomenclatura que vai estar no meu e-mail, com o meu contra-cheque escrito supervisor, gerente, coordenador. É uma consequência desse nome, dessa nomenclatura estar nesses documentos legais da empresa, ou, na verdade, é uma necessidade para o ego. É uma necessidade que eu envie um e-mail para alguém e essa pessoa veja lá que está escrito, coordenador. Eu acredito que seja importante você ser coordenador, gerente, presidente, supervisor, seja a nomenclatura que for dentro da empresa. Isto não vou aqui trazer como um questionamento. Porém, é a nossa filosofia, é a nossa atuação, a nossa visão de mundo. Ela está alinhada ao que realmente? Eu vivo porque eu preciso desse externo, desse rótulo, ou na verdade eu sou líder e atuo como liderança porque eu gosto, porque isso faz parte da minha missão de vida. E essa missão de vida que um líder precisa estar trabalhando antes mesmo de construir a sua missão de trabalho, de construir qualquer outra jornada. A missão de vida, nós também podemos trazer diversos autores. Eu estou trabalhando nesse início aqui com a missão de vida, com a autoria do Stephen Covey, do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Compreenda que, no caso da nossa mente agora, falando um pouco de neurociência, nós nós só conseguimos atuar na vida, primeiro no campo da imagem, então da imaginação, da visualização. O primeiro estágio que nós temos em tudo que nós formos fazer, ele precisa, e 90% já é automático, que nós vamos estar visualizando algo, imaginando algo. Agora compreenda, muitas das vezes também, seja esses 10%, mas esses 10% também é muito, se nós compreendemos que nós estamos agindo sem pensar, sem refletir. Nós estamos agindo conforme as águas do rio estão nos levando.
nós vamos agindo conforme as circunstâncias, com as pessoas, e aí nós vamos estar com a nossa vida, com o nosso trabalho, com o nosso comportamento muito reativo, porque ele reage ao que vem pela frente. E ele não foi preparado para estar sendo posicionado conforme aquilo que eu almejo, que eu idealizo, que eu sonho. Essa parte dessa idealização da sua liderança, ela é que vai direcionar todo o seu caminho. Se você é um líder que vai, não, tudo bem, eu já estou aqui, sou líder, eu entro para essa liderança e vou agindo conforme o que vem pela frente, tanto podem acontecer coisas boas, você vai ter exemplos bons, como você também pode não ter exemplos tão bons. E aí, qual que é a sua reação? Você consegue fazer uma avaliação daquilo, isso é importante para você? Está alinhado com os seus valores? Nós falamos de valores, nós estamos aqui refletindo esses valores a todo momento. Então, está alinhado realmente aos meus valores, princípios? A minha visão de mundo é essa? Os meus paradigmas são estes? Quais são as crenças que eu tenho? Ou eu vou assimilando tudo que eu vou aprendendo e não consigo fazer um crivo do que é bom, do que é ruim, do que pode me impulsionar, do que pode me atrapalhar? Se eu não faço essa reflexão, eu vivo no mundo realmente de Alice, não é? Não sei se você já viu o filme Alice nos Países das Maravilhas, quando ela encontra o gato. E aí o gato faz uma pergunta para ela, não é mesmo? Para onde você vai? E ela, não sei. E aí ele logo responde, se você não sabe, qualquer lugar serve. A sua liderança, ela é formada por qualquer lugar serve? Ou você deseja realmente ser mais do que protagonista dessa caminhada, da sua jornada como liderança? Você ser realmente o autor, a autora dessa sua jornada. É muito importante nós nos encontrarmos enquanto atores, nós somos esse ser, né, singular, esse ser que atua no dia a dia. Nós precisamos também ser aqui, né, os diretores, onde nós direcionamos o que vai acontecer conosco. Claro que nós não vamos prever, nós não vamos conseguir saber o que vai acontecer logo à frente, mas nós conseguimos planejar, sim. E aí entra até nessa premonição, nessa prevenção, porque eu sei o que eu desejo. Aí, quando eu sei o que eu desejo, eu escolho rotas, né, mais assertivas, ferramentas mais assertivas, comportamentos mais eficazes. Um outro campo também é quando nós vamos estar seguindo esse caminho e os exemplos que eu tenho, os exemplos de liderança, não foram talvez os melhores exemplos, ou eu não consegui extrair o melhor resultado destes exemplos. E por que eu estou falando? Talvez não foram os melhores exemplos, talvez eu tive líderes em que eu não gostei da forma como me tratavam, como tratavam as outras pessoas, talvez foram líderes que não me ensinaram algo tão bom, humanizado, de servidão, de empatia, de compaixão, de atuação, de execução, de comprometimento, de ética, tudo isso. E da mesma forma, se eu tive esses líderes na minha formação, se eu tenho ainda, talvez você tenha essa pessoa aí do seu lado, você também tem essa outra forma de olhar, mas você está preparada para olhar dessa outra forma? De, olha, isso que essa pessoa faz não é legal. Eu não quero atuar dessa forma. Eu quero atuar do outro jeito. E se você já tem esse senso crítico, essa consciência, e você deseja ir para outro caminho, você começa então a questionar esse estado, esse espaço, esse comportamento que você observa e você diz para você mesmo e desenha isso para você. Visualiza que eu não quero agir dessa forma. E você se policia para não agir dessa forma. Você se policia para agir de uma forma contrária a
tudo aquilo que você acredita não ser ideal, não ser viável. Por que disso? É muito fácil nós estarmos num ambiente e nós vamos recebendo informações e conscientemente ou inconscientemente, tem esse outro lado também, você atua repetindo o que as outras pessoas fizeram. É algo que acontece conosco. Nós temos essa tendência a repetir aquelas pessoas que nos fizeram algo, porque é dessa forma que aprendemos. São as informações que nós temos. Alguns líderes nem acreditam, nem param para pensar que existe uma outra forma. Ele só não sabe que não gosta, ele só sabe que não é bacana. Mas ele não atua de uma outra forma. E aí ele vai repetindo, fazendo da mesma forma com as suas equipes. Ele tem um líder tirano. Ele acredita que talvez essa tirania é a correta, porque ela está dando certo. Quando ele olha, ele fala assim, não, dá certo, olha lá, quando fulano faz isso, isso acontece. Mas fulano faz isso e isso acontece, mas acontece com medo, acontece com injustiça, acontece com inverdades, acontece de uma forma totalmente ilegal, de uma forma desumana. Então, acontece. A pessoa vai lá e executa. Mas quais são os outros desdobramentos para essa situação acontecer? Valeu a pena? Será ela justa? Ela é ideal? Não é. Só que você fica só com essa visão. Nossa, lá, ó, deu certo, deu certo. Inconscientemente você acredita também que você precisa ser essa mão de ferro. E nós vamos falar de mão de ferro aí mais para frente. Não estou dizendo que não precisa ter a mão de ferro. Você não veio aqui numa escola de liderança para também compreender que nós vamos estar só fazendo carinho na nossa equipe, mas também não é bater. Nós vamos entender muito bem que ser duro com as coisas e ser leve com as pessoas faz o maior sentido. Nós vamos compreender também que existe o líder agridoce. Agridoce porque ele é doce, ele é gentil, ele é compassivo, mas ele sabe também se impor, pedir as coisas, cobrar as situações, porque nós estamos falando de empresas, nós precisamos cumprir as nossas metas, temos receitas, nós temos entregas para os clientes, nós precisamos de procedimentos, nós precisamos de comportamentos adequados em todas as áreas. E as equipes, muitas das vezes, o nosso time, eles não estão preparados ou não sabem como lidar, como receber essas informações. E é o nosso papel de liderança estarmos ali lidando com todos eles. Mas bem, na verdade, isso tudo foi uma introdução para que nós possamos fazer um exercício agora. Um exercício de visualização. Esse exercício de visualização, eu convido você ou fechar os olhos, se você quiser, mas se não quiser, você também pode ficar de olhos abertos e fazer essa atividade. Você vai agora compreender quais são as pessoas que são exemplos de liderança para a sua vida. E como que você vai estar trabalhando com isso? Você pode pegar o arquivo, baixar o arquivo que nós temos aqui de atividade, como também você pode talvez pegar aí seu caderno, seu bloco de notas e para realizar essa atividade. Bem, a visualização para você ir construindo essa filosofia de liderança, que talvez já esteja construída e você não tem nenhuma dúvida, mas a atividade ela se baseia em que você agora vai preparar um jantar. Então, um jantar para pessoas especiais. Compreenda que essas pessoas especiais, elas podem não estar vivas, podem não estar mais no meio de nós. Podem ser pessoas que talvez você nunca conheceu ou nunca irá conhecer pessoalmente. Talvez você conheça da história, da televisão, da internet, do que falaram, de um livro que você leu. Essa pessoa pode ser tanto familiares, como pode ser amigos, podem ser líderes que você já teve na empresa, pode ser um colega de trabalho, que é um par seu que trabalha no mesmo nível ou até mesmo de outra área,
mas essa pessoa, ela te passa, né, uma visão, uma competência de liderança ou de algum valor que você deseja. Então, pensando nessas pessoas, que podem ser adultos, podem ser crianças, podem ser idosos, pensando em todas essas pessoas, de todas as ordens, desenvolvendo diversos papéis na sua vida, um professor, um vizinho, sei lá quem, você vai elencar quais são as 6 pessoas que mais te representam, que mais te dão esse sentido de liderança. Compreendendo a liderança não como esse papel hierárquico dentro de uma empresa de execução, mas essas pessoas que te trazem uma competência, uma habilidade, te trazem um valor, te trazem um princípio, te trazem uma virtude que você gosta, que você acha que é muito necessário. Então, quando você olha, quando você fala, quando você escuta essa pessoa, o que essa pessoa causa em você? Ela te causa algo bom? Então, qual é a pessoa que você tem, que te traz um sentido de humanização, de paz, de respeito? Qual é a pessoa que te traz um princípio de execução, de comprometimento, de ética? Qual a pessoa que te traz um princípio de força, de garra, de foco, de disciplina? Qual é a pessoa que te traz um princípio de humanização, de acolhimento, empatia, compaixão? Então, eu não sei quais são os valores que você deseja, os valores que você valoriza. Faça da sua forma, dos valores que você acredita que são importantes. E vá trazendo essas pessoas. Exemplo, no meu jantar, eu faria um jantar e eu convidaria Jesus Cristo. Não conheci Jesus Cristo pessoalmente, não tenho ele aqui para conversar, presencial aqui, materializado na minha frente, mas eu o conheço pelo campo da fé, pela Bíblia. Então, eu acredito que ele é ele personifica, uma liderança, para a minha vida, de servidão, de entrega, de respeito. Então, Jesus Cristo, para mim, é uma figura de liderança. Eu também convidaria Nelson Mandela. E aí, então, Nelson Mandela, não o conheci, não vou conhecer, já falecido, mas Nelson Mandela eu conheço pela história da sua vida. Então, Nelson Mandela também é uma personificação, de liderança para mim, dessa cultura da paz, da transformação do ser humano, raivoso, do ódio, para a gentileza, o amor, a paz. Então, Nelson Mandela tem diversas características, virtudes aqui que eu gostaria que ele estivesse jantando comigo. Eu também tenho a minha mãe, e aí eu posso trazer outras pessoas e tal. Posso trazer um professor, posso trazer um líder que eu tive no trabalho, e aí essas 6 pessoas, ou 8, você pode escolher 6 ou 8, estão jantando comigo. Quando eu digo esse jantar, essa visualização, eu vou anotando agora por que eu escolhi essas pessoas para estarem comigo. Nessa escolha é que eu vou compreendendo. Realmente, essa é a visão de liderança, de humano, de filosofia de vida que eu também desejo ter na minha vida. Porque essas pessoas me fazem bem. O que elas ensinaram, o que elas propagaram, a presença delas me faz muito bem. Então, eu quero fazer o bem a outras pessoas também. Assim, eu volto agora uma pergunta. Já escreveu? Já conseguiu colocar quais são as virtudes, comportamentos? Você pode escrever uma frase que essa pessoa disse. Coloque aí. Quando você finalizar, agora você vai se perguntando para o que você escreveu, visualize agora o que você escreveu e comece a refletir. Eu estou atuando, eu estou praticando, eu estou imitando essa liderança aqui, esse meu convidado para jantar? Eu estou praticando 10%, 20%, 30%, 90%, 100% do que esse meu outro convidado aqui me ensina?
eu estou conseguindo estar alinhado à visão de mundo, à reflexão, à prática desse outro, dessa outra minha convidada? Perceba que você tem 6 ou 8 pessoas que você idealiza na sua mente como pessoas justas, como pessoas honestas, como pessoas que fazem algo bom porque fazem algo bom para você. Você tem uma imagem boa dessas pessoas. Se isto acontece, será que todas essas imagens, essas competências, essas virtudes seriam importantes para outras pessoas também? Se você compreende que isso fará bem a outras pessoas também, da mesma forma que te faz, da mesma forma que você tem essa reflexão, o seu caminho agora para formar a sua liderança é: o que eu vou fazer agora para imitar cada um desses? Para tê-los. Quando eu falo imitação, é porque você começa imitando, né? Você começa seguindo. E aí nós estamos falando do líder exemplo. Você segue essas pessoas pelo exemplo que elas foram, pelo exemplo que elas são na sua vida. E agora você precisa ser o exemplo para outras pessoas. Você precisa ser o exemplo não só para a sua equipe, não só quando está à frente à sua equipe. Você precisa ser o exemplo quando você vai andar ao corredor, quando você vai em uma reunião da empresa, quando você vai atender um cliente, quando você vai conversar com o seu líder, quando você está frente a frente com um colega de trabalho, quando você está voltando para casa e dá carona para alguém da sua equipe. É dentro do carro que você está voltando tranquilamente, ou sentado no ônibus ali, algumas empresas, né, vocês vão de ônibus, é dessa forma. É conversando com alguém, é na fila do almoço, é na fila do banco, que você vai mostrar suas virtudes. Você, como líder, vai passar na frente? Vai furar a fila? Ou você vai para o local no momento que você chegou e você vai esperar? Ô fulano, vem para cá. Não, tá bem aqui. Quem é você na fila do pão? Essa é a grande pergunta, não é? Quem é você na fila do pão? Você é o que tenta burlar? Você é o que tenta passar? Você é o que tenta falar, eu sou o líder e tudo tem que acontecer? Quem é você na fila do pão? Quem somos nós? Quem sou eu na fila do pão? Essa reflexão é para nós formatarmos ainda mais a nossa liderança, a nossa filosofia de liderar, a nossa filosofia mais humanizada. Convidados, então, satisfeitos? Você também recebeu uma aula agora dos seus convidados, anotou que os seus convidados estão te orientando e você começa agora a praticar. Esse é o exercício para a sua semana, para o seu mês, para a sua vida. Comece a praticar. E aí, ao invés de você querer praticar as 8 orientações que você recebeu, essa mentoria gratuita que esses líderes, né, estão te dando nessa mesa do jantar, e você aí brindando com todos eles, se você não conseguir, aplique uma. Ah, não, eu vou aplicar essa. Essa semana eu vou atuar como fulano. Essa semana eu vou fazer aquela prática. Essa semana a palavra, a frase que eu vou falar vai ser baseada no que fulano disse, no que ciclana disse. É assim que você vai construindo, é assim que você vai moldando, né, a sua personalidade, o seu caráter, as suas virtudes. Você vai trazendo os seus valores, deixando eles bem latentes no seu dia a dia de trabalho. Essa é a liderança como filosofia de vida. Esse é o nosso convite na Escola de Liderança. Um forte abraço e até a próxima aula.